Bom dia! Hoje é dia 13 de abril e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa palavra, essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 13. Espírito Santo, que, que se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro, no capítulo 8, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntam se o livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essa questão nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque, durante sua época, muitas tradições antigas do primeiro período dos reis vieram a ser homenageadas, mas o lugar de Cantares de Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Megigote, para os dias de festa especial, e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta entre o hebraico, que significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer ao estilo de Salomão, encontramos isto mencionado 7 vezes, e além disso, 3 vezes o título rei. De acordo com 1 Reis 4, versículo 32 ao 33, Salomão escreveu 1005 canções de amor e tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou de 970 a 931 a.C., a época da escrita teria que ter sido fixada em meados do século X a.C. O Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção cétupla do nome Salomão também seria um refrão. Um refrão. O objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já havia sido prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pensa que a origem se encontra no hino do culto babilônico de Tamuz, que é idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todos desejam um firme alicerce escriturístico. Como base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha, foi capaz de dar-lhe o amor e a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo estava perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja o interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja.
ou assembleia, do grego eclésia, no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação do remanescente judeu fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas é a noiva, a esposa do Cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é a base na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bodas do Cordeiro. Em Cantares de Salomão, encontramos Salomão como um rei, é um tipo de Cristo, como o verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo, além de outras pessoas são apresentadas. As filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva, mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, e em seguida, o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme, até que finalmente ela goza plenamente de seu amor. Este desenvolvimento de amor e confiança, bem como a experiência de amadurecimento, encontramos sua expressão nas seguintes palavras da noiva: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e seu desejo é para mim. Nem preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades. A linguagem de Cantares de Salomão. Como os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição de que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui, essa linguagem pitagórica do amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nem um oriental nem um hebreu consideravam esse livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma chamada civilização ocidental que até meados do século XX tornava tabu tudo o que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitado. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram, a parte do sul com Jerusalém e a parte do norte com Samaria como capital. Esses dois reinos surgiram do reino materno, são chamados de filhos de uma só mãe, em Ezequias 23. Cantares de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva unida ao rei, o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparada ao remanescente judeu crente. Agora isso significa que Cristo tem duas noivas, que o remanescente crente de seu povo terreno e sua esposa celestial à Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões: diferentes ilustrações sobre o relacionamento diversos em épocas totalmente diferentes, sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionados. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias, sua noiva terrestre, acontecerá após seu aparecimento na terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 1, Canção de Salomão, Certeza de Amor. Ministros e diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de contenda entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus, e fico feliz que não funcione, pois sua paralisação e quebra chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris que não tornarão sua fé em segunda mão. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão.
Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. O meu amado é para mim um saquetel de mirra. Cântico dos Cânticos 1, versículo 13. A mirra pode muito bem ser escolhida como uma alegoria de Jesus por causa de sua preciosidade. Perfume, amenidade por suas qualidades terapêuticas, preservação e desinfecção, por sua conexão com o sacrifício, mas porque ele é comparado a um saquetel de mirra, primeiramente pela abundância. Ele não é uma gota, é uma caixa cheia. Ele não é um raminho ou uma flor, é um buquê inteiro. Há o suficiente em Cristo para todas as minhas necessidades, que eu não seja lento em me beneficiar. Nosso bem-amado é comparado novamente a um saquetel, por causa da variedade, porque há em Cristo não apenas algo que seja necessário, mas nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que é necessário está nele. Observe Jesus em seus diferentes papéis e você verá uma variedade maravilhosa. Profeta, sacerdote, rei, marido, amigo, pastor. Considere sua vida, morte, ressurreição, ascensão, segunda vinda. Veja sua virtude, gentileza, coragem, autonegação, amor, fidelidade, verdade, justiça em tudo. Ele é um buquê de preciosidade. Ele é um saquetel de mirra para a preservação. Não deixe a mirra cair no chão e ser pisada. Para amarre-a bem, a mirra deve ser guardada numa caixa. Devemos valorizá-lo como nosso maior tesouro. Precisamos dar muito valor às suas palavras e decretos, e devemos manter nossos pensamentos e conhecimentos sobre ele como que trancados a chaves, a fim de que o diabo nada roube de nós. Além disso, Jesus é um saquetel de mirra para especialidade. O símbolo sugere a ideia de que graça distinta e discriminada. Antes da fundação do mundo, ele foi separado para o seu povo e espalha seu perfume apenas sobre aqueles que estendem. Como entrar em comunhão com ele, como ter um relacionamento íntimo com ele. Ah, povo bendito, que o Senhor admitiu em sua intimidade e que ele separou. Ah, felizardos, que possamos dizer, um saquetel de mirra é o meu bem-amado para mim. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom início de semana, um bom início de segunda-feira e até